e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz, a minha alma, da guerra que me moviam. Pois eram muitos contra mim. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o seu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Ué, uelequete, Luvuvamum. Muito boa tarde, filhas e filhos de Deus. Boa tarde, irmão reverendo, bem-aventurado. Estamos de saúde? Estamos. Podemos assentar. Amados membros da direção pastoral provincial, estimados membros do corpo dos 80 anciãos, amada direção do Conselho Provincial da Mulher, estimados membros da direção pastoral juvenil, da criança e da ordem dos homens, estimados convidados, amada família desta paróquia, pastor Pedro Simão e Sua Excelência, nosso filho, administrador da área social que está aqui presente, mas não veio representar a administração. A administração foi convidada, o Sobado foi convidado e não estão aqui presentes, mas em todos os locais onde nós temos passado, todas as paróquias que temos visitado, mesmo lá onde saímos, nós, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, é um parceiro fidedigno. Portanto, nas ações sociais e em todas as vertentes, temos cooperado. Igreja, aleluia! Amém! Acredito que tenham certas situações que os impediu, por isso não estão aqui. Mas não seremos nós a justificar esta ausência, pelo menos a representação do governo deveria estar aqui, do governo desta área. Tanto a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Igreja, aleluia! Amém! Antes de mais, filhas e filhos de Deus, a Deus Pai Criador do Universo, devemos render louvores e graças pela ocasião que nos concede neste dia para falarmos sobre a palavra que nos dá esperança da vida confortante, com o intuito de atingir ao paraíso que o Pai Celestial reserva para os vencedores, conforme venceu a nossa majestosa Mãe Dona Maria Rosa Toco, a Rainha dos Tocuistas, que intercede por nós, cujos restos mortais repousam junto do seu esposo, na cidade santa
do grande rei Entaia Maquela do Zombo Uige. Cerimônia essa que aconteceu aos 22 de junho de 004 ou 2004, que completa hoje 21 anos desde a sua partida para junto do Pai Celestial. Igreja, aleluia! Amém! Porque combateu um bom combate ao salvaguardar a Igreja de Cristo, relembrada em África. Viva a Mãe Maria Rosa Toco! Viva! Esta paróquia está denominada por o pastor Pedro Simão. Ele saiu do norte de Angola para aqui por uma justa causa. Igreja, aleluia! Amém! Veio em tempo de sofrimento, mas nós, os seus descendentes, estamos aqui em tempo de alegria, porque Deus fez uma reviravolta para que a palavra de Deus fosse apregoada sem qualquer equívoco. Igreja, aleluia! Amém! Ela, a Mamã Rosa, não traiu a missão do seu esposo. Mamães, ela é o exemplo e modelo que cada uma de nós ou de vós deve seguir no lar e na igreja, assim como na sociedade. Com muita satisfação, quero agradecer, antes de mais, os grupos corais que entoaram seus hinos de formas angelical, que consideramos o início da pregação, que vamos complementar com o sermão, cuja palavra está posta na boca do seu servo que visita esta paróquia, pastor Pedro Simão, pela primeira vez. Igreja, aleluia! Amém! Cada um que está aqui veio adorar e louvar e sabe que mereceu a benevolência do Altíssimo ao acordar com saúde. Amados, continuamos na constante procura da misericórdia, através da obediência a Deus e do reconhecimento de Jesus Cristo como nosso Salvador, o único a quem devemos prestar culto para o alcance da vida eterna. O Senhor convida-nos a refletir no texto bíblico do livro de Apocalipse, o capítulo 3, versículo 7 até 9. Teremos um paralelo. Livro do profeta Isaías, o capítulo 22, versículo 22. Amado secretário, pega a nossa língua materna, o mundo, para que esses capítulos sejam lidos na nossa língua materna. Depois vamos lê-los na língua oficial portuguesa, onde nós nos comunicamos. Quem tem a Bíblia, secretário? Apocalipse, três, 7, 9. Eu tenho a minha Bíblia. Quem traz a sua Bíblia, levante-a comigo. Nossos pais, esses mesmos que apareceram aqui, Pedro Simão,
eles cantavam Om Kandanzambi, Tukanga Menanga, ba missionário, Batulongao. Tradução: a Sagrada Escritura, em que eles eram aprisionados para os trazer até aqui, quem nos ensinou são os nossos irmãos missionários. Igreja, aleluia! Nós agradecemos muito a presença da nossa igreja e eu, que os responsáveis estão aqui, que vieram coabitar conosco, cooperar conosco nessa comunhão, conforme já agradeceram. Nós também agradecemos, porque a palavra de Deus é considerada aqui no mundo onde nos encontramos como todos nós, todas as igrejas, estivessem numa casa. E essa casa tem vários quartos. E essa casa tem uma sala comum. Então nós também estamos assim. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo num quarto, IECA no outro quarto, Quimbanguista num quarto, e outra igreja católica num quarto, e outra sucessivamente. Mas quando chegar o tempo, os verdadeiros cristãos irão se encontrar na sala para o encontro com o Senhor. Com o Senhor! Igreja, aleluia! Somente os dogmas é que nos separam. Kongero ombembwa utanga kali ululia situluilo o capítulo 3 o chinimbu che panduvali toke ko chinimbu checheya utu sapirandono sonne na ungelo we kongelo lioko fulate fia uti uokola haye ukwachiri haye ukwete o sapianda viti o ikulula kwenjelo mwe oyika kwenjelo mwe ikulula evi yapo pya vyevi ate ndakuniha ovilinga vyove limbuka ndono ndakapako vasove pito likasupulule halyo lomwe otena okuliyila ndakuniha okuti okanguso okasirako katito hamo numwe wapokola kontaka yange kwenje kwalikalele onduko yange tala ndomo ndingala vakwasuna ngonga ya satana havo valitukola vati tuvayundeya ndango havayundeyako chosi okukembalika echindingalavo chechi ndivanena ndivakekamisa kolomanyi vyove lokuvalimbukisa okuti amen ndakusola amen. Isaías 22. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, o capítulo akunyavalila-vali, o tinimbuvo akunyavalila-vali, tusangagondoto. Ngapa pochita incha yeo sapio joyandaviti, eye oyulula kwenjelo mwe oyika, eye oyika kwenjelo mwe oyulula. Amém. Agora vamos fazer a leitura na língua portuguesa que nos une. Apocalipse de São João, o capítulo 3, versículos 7 até 9. Igreja, paz. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de David, o que abre e ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés
e saibam que eu te amo. 22 de livro do profeta Isaías. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Amém. Amém. Oremos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Igreja, aleluia! Amém. Amados irmãos, nós estamos aqui numa paróquia com o nome do pastor Pedro Simão. Nós conhecemos quem foi, ou temos ouvido a história de quem foi Pedro lá na Judeia. E aqui também temos estado a ouvir o nome de quem é Simão. Portanto, lá Jesus havia ordenado que em Pedro levantaria a sua igreja como pedra. Aqui em África, Simão recebeu o Espírito Santo, relembrando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Igreja, aleluia! Amém. Mas não é disso que nós queremos falar. Embora este papá Pedro Simão saiu do norte em sofrimento, veio aqui, mas hoje esse pastor Pedro Simão, a sua obra está sendo enaltecida com alegria. Nós viemos cá para regar a obra daquele pastor que esteve aqui. Igreja, aleluia! Amém. A mensagem familiar deve acompanhar devidamente no percurso de tudo quanto vamos dissertar no nosso sermão de hoje. E todos nós que estamos aqui acreditamos que o Senhor está conosco. Vamos escutando a palavra do Senhor, por intermédio daquilo que está plasmado na Bíblia Sagrada. O nosso tema, a porta aberta para a misericórdia de Deus. Vamos repetir. A porta aberta para a misericórdia de Deus. Qual é o nosso tema? A porta aberta para a misericórdia de Deus. A porta aberta para a misericórdia de Deus. Vamos fazendo a leitura dos tempos, do que está acontecendo no nosso mundo. Então importa que cada um de nós deve procurar a misericórdia de Deus. O livro de Apocalipse tem como autor o apóstolo João. Foi escrito no ano 95 depois de Cristo, com o propósito de que a revelação de Jesus Cristo, dada a João por Deus, para mostrar aos seus servos
o que em breve há de acontecer é uma verdade irrefutável. É um livro cheio de mistérios sobre as coisas que virão. É o último aviso de que certamente o mundo vai terminar e que o julgamento, conforme segundo carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, em que todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal, está iminente. Isto é, vai acontecer. Ele explica como vai ser a grande tribulação, com todas as suas aflições, do fogo final que todos os infiéis terão que enfrentar na eternidade, pois que Satanás terá uma grande queda e a condenação com os seus anjos. Essa explanação ou explicação não é uma aleluia, não é para aleluia, mas sim para cada um de nós entrar numa profunda reflexão. O dia da batalha final do bem contra o mal, cito palavra de sua santidade, Pai Mayamoná, portanto, Apocalipse 3:8 nos diz que eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Este capítulo nos diz que Jesus é quem abre a porta para a misericórdia de Deus. É Ele quem nos dá acesso a essa porta e ninguém pode fechá-la. Igreja, aleluia! Amém! A porta está aberta. Todas as igrejas estão a pregar o Evangelho. Igreja, aleluia! Amém! Isso mostra a graça e o amor de Deus por nós. O segundo capítulo em Isaías 22 confirma-nos da autoridade que Jesus tem para abrir e fechar as portas. Como Messias, ele tem o poder de abrir a porta da misericórdia de Deus para nós e ninguém pode impedir. O nosso tema é a porta aberta para a misericórdia de Deus. Qual é o nosso tema? A porta aberta para a misericórdia de Deus. Amados irmãos em Cristo. Pronto. A porta aberta para a misericórdia de Deus é um convite para todos nós nos aproximarmos dele com humildade e sinceridade, seja governante, seja pastor, seja membro da igreja ou não. Nós todos, qualquer que seja a nossa função na sociedade, devemos nos aproximar na porta que Deus abriu, na porta que Cristo abriu. Igreja, aleluia! Amém! É um lembrete de que não importa quão longe tenhamos ido,
ou quão graves sejam os nossos erros. Há sempre uma oportunidade para o perdão e a renovação da nossa alma. Igreja, aleluia! Amém! A misericórdia de Deus é como um rio que nunca seca, uma fonte inesgotável de amor e compaixão. Ela nos envolve em momentos de dificuldades, nos consola em tempos de nos fortalecer em períodos de fraqueza. É através da misericórdia de Deus que podemos experimentar a verdadeira liberdade e a paz ao saber que somos amados e perdoados, conforme carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 11, versículos 27. Romanos 11, capítulo 11, versículo 27. Para entrarmos na porta aberta para a misericórdia de Deus, precisamos ter fé, confiança em sua bondade e amor. Precisamos estar dispostos a reconhecer nossos erros, a nos arrependermos e a pedir perdão para que o Cristo Redentor nos receba. E Ele está pronto a receber-nos. Igreja, aleluia! Amém! A porta aberta representa a oportunidade para a reconciliação com Deus. Ele abriu o caminho para que o homem feito à sua imagem e semelhança chegasse a Ele através de um arrependimento e uma comunhão séria, acertada ou assertiva nos parâmetros do seu coração, conforme foi no princípio da sua criação. Deus criou o homem bom, por isso nós teremos que retroceder nos meandros que Deus nos criou. Isso é que o Senhor requer de nós. Igreja, aleluia! Amém! Para tal, por intermédio do seu amado Filho, Cristo ressuscitado, a porta se abre sem equívocos, conforme Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 9. Porque Ele é a porta onde todos devem entrar. Por isso, Ele é o cabeça da igreja, relembrada. Somente por Cristo se entra no reino predestinado aos filhos de Deus. Igreja, aleluia! Amém! A porta da misericórdia foi aberta através do sacrifício de Jesus Cristo e é mantida aberta através da atuação do Espírito Santo, conforme foi revelado ao amado Pai Maimona, o santo profeta dos nossos dias, depois do seu pedido a Deus ser atendido em 25 de julho de 1949. Igreja, aleluia! Amém! O nosso Deus! Maior de todos Deus! A porta está aberta com justiça diante de todos, única pela qual os fiéis devem entrar. Viva e santa, que nos conduz à vida eterna, onde cada um louvará o Senhor
filhas e filhos de Deus, nos dias 17 de abril, completamos 90 anos da teofania à sua santidade Pai Mayamona, cujas celebrações realizar-se-ão no próximo mês de julho, que também iremos completar 76 anos da relembrança da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. O amado e amada está preparado nessa atividade? Igreja, aleluia! Amém. O Deus verdadeiro revela-se por meio da sua igreja, relembrada, que vive a verdade, a unidade, a paz, beneficiando sempre de trabalhos de confissão e lavagem, visando a santificação dos seus membros, a fim de merecer a misericórdia que se requer a santa confissão de Deus dos fiéis. Amados irmãos, não ignore esta porta. Muitos desprezam a porta que Cristo abriu, buscando atalhos, quer dizer, caminhos assim, tortuosos, religiões humanas. Aquelas religiões às vezes está aqui a confessar o santo nome do Senhor, mas chega à noite, está mais numa outra confissão religiosa que é obscura. Isso na igreja não? Não! Temos que nos purificar. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo é uma porta aberta para os africanos e para todos os povos e nações, conforme a promessa de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, dizia Jesus de Nazaré. Mateus 11, 28. Igreja, aleluia! Amém! A porta está aberta, mas quanto tempo? Pense na história das 10 virgens. Dentre elas, haviam 5 loucas. E quando chegaram, a porta já estava fechada. E só as prudentes entraram. Igreja, aleluia! Amém! A misericórdia tem limite. Há um tempo para arrependimento. E esse tempo é hoje, que o amado Pai Mayamona enviou um trabalho de confissão para usufruirmos os tempos de refrigério, conforme o livro histórico, Atos 3, 19. Vamos concluindo. Filhas e filhas de Deus, o nosso tema é a porta aberta para a misericórdia de Deus. Quando entramos por esta porta, somos chamados a ser perdoadores, renovados e transformados. Desde que Cristo nos chama para entrarmos nesta porta, nós teremos que perdoar aos outros, sermos perdoadores. Portanto, devemos amar aqueles que nunca amam, amarmos ao próximo. Igreja, aleluia! Amém. E transformarmos a nossa vida capital em sabedoria, ciência, inteligência, para que o Espírito Santo de Deus habite em nós sem qualquer perturbação. Igreja, aleluia! Amém. Na pureza,
na pureza. Igreja, aleluia. Amém. Também sermos misericordiosos, mas como Ele é, amarmos como Ele ama, assim beneficiaremos da sua santa misericórdia. A porta está aberta, ou a porta está sempre aberta. Deus tem chamado a todos quanto estão mergulhados no pecado, através da sua igreja, para que se definam no alcance da misericórdia dada gratuitamente, ou seja, sem cobrança, ou sem cobrar nada, ou sem pagar nada. Cristo já pagou o preço da nossa redenção. Igreja, aleluia! Amém. Cristo já pagou o preço da nossa redenção. Não importa nós vivermos na pureza, a esperarmos aquilo que Deus fará neste mundo para punir aqueles que geralmente são malfeitores e que enfermam as sociedades e não entendem aquilo que é a virtude de Deus. Igreja, aleluia! Amém. Portanto, não feche o teu coração. Entra pela porta. Viva na misericórdia e receba o Espírito Santo. Para entrar nesta porta que Cristo abriu, em todas as igrejas que pregam o Evangelho com sinceridade, devem entrar confessando seus pecados, arrependendo-se, converter-se diretamente, não voltar mais na lama. Igreja, aleluia. Amém. A porta está aberta, o tempo é agora. Não hesite, a porta da misericórdia está diante de ti. Entra antes que seja tarde demais. A porta da misericórdia está conosco. Muitos estão escutando aquilo que as igrejas pregam, mas não conseguem definir-se. Cada um deve definir-se para que esteja diretamente conectado com o Filho de Deus, o Cristo ressuscitado, para que quando chegar aquele momento que o Apocalipse anuncia, possamos ser elevados conforme o Pai Celestial deseja. Portanto, muitos estão aqui não morrerão até que vejam Cristo vir nas alturas para castigar aquele mundo. Igreja, aleluia! Meus amados, Pai Redentor, esse hino não sei quem aqui Redentor, porta da salvação, advogado e meu onisciente, é Jesus, meu Salvador. Oh, amante da minha alma, tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus somente. Igreja, aleluia! São palavras finais. Porta aberta, sim aberta, porta de salvação. Eu deixei o inário. Igreja, aleluia! Amém. Eu estou alegre. O amado está alegre? Amém. O pastor Pedro Simão venceu. E você, será que estará mesmo na altura de vencer? Então, quem estiver pronto para vencer, levante comigo e vamos cantar aleluia. Aviva no Senhor, dá-nos seu poder, e santidade, fé e amor, revela no poder. Santidade.
Essa paróquia, pastor Pedro Simão, no número de 422 fiéis, devem permanecer na fé até o regresso de Cristo nas alturas. Igreja, aleluia! Amém. Nós temos Sua Santidade Pai Mayamuná, Cristo ressuscitado nos nossos dias. Ele está nos dizendo que devemos pautar na pureza, na santidade, aliás, para que possamos atingir o objetivo que Cristo preconizou neste mundo. Assim, meus amados, queremos pedir aquela bênção de Sua Santidade, Pai Mayamuná, que está dando ao nível do mundo inteiro, porque hoje é um dia muito importantíssimo na vida do toquista, ou dos toquistas. É o dia em que a nossa mãe, Dona Maria Rosa Toco, foi a enterrar em Taia, Maquela do Zombo, onde sempre intercede para a sua igreja, conforme esteve fisicamente, e nunca traiu seu marido ou seu esposo, nem a igreja em geral. Até aqui, continua a interceder por nós. Esse corpo é que morre, mas a alma não morre. Não morre. Temos que ter isso em conta. E vamos ainda recomendar a todos que não passaram no trabalho, aquele que o nosso amado Pai orientou, todos os toquistas assinalados devem passar nesse trabalho. Não ignorem, irmãos. Vamos fazendo a leitura dos tempos. E todos nós, no dia 25, vamos a catequese. Conforme Moisés ouviu a voz de Deus na sarça ardente, mas o Pai Mayamuná, ele encarou-se com seu Pai, Deus todo Criador, pisou no solo de Angola, em Catete, no ano de 1935. Nós vamos lá. Aquilo que aconteceu em Midian, esperamos também que transforme esse mundo, para que todos vivamos em paz conforme Deus requer de nós. Vamos suplicando. Isso vai acontecer? Acontecer. Deus não criou o homem para o sofrimento. Por isso,
vamos orando e preparemos-nos. Ele já está cedendo a bênção, mas ainda falta algum tempo, minutos. Mas aquela bênção vai atingir a nós. Nos preparemos. Se há um irmão que nunca foi assinalado, ou já é assinalado, anda assim, procurar a igreja. Preparemos para a bênção. A paz, a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo enche as nossas almas, guardando-nos desde agora e para sempre. Amém! Aleluia! Equeça que secou! Equeça que secou! Quem tem pai? Quem tem pai? Quem tem pai? Quem tem pai? E quem tem pai? Amados do Senhor, acabamos de ouvir atentamente o momento da palavra que esteve a cargo do nosso amado reverendo pastor David Bongo, que alimentou os seus filhos cá na paróquia Pastor Pedro Simão. Tivemos como capítulo base Apocalipse 3, 7, 9, como paralelos Isaías 22, 22, São Mateus 11, 28, São João 10, 9, Romanos 11, 27, Apocalipse 3, 8, Atos 3, 19, com o tema A Porta Aberta para a Misericórdia de Deus. Todos terão de comparecer no tribunal de Cristo para receber daquilo que fez como peregrino desta terra. Jesus é quem nos dá acesso à porta e ninguém deve fechar. A porta aberta para a misericórdia de Deus é para nos aproximarmos diante dele. Não importa qual seja o teu erro, porque a misericórdia de Deus é como um rio que nunca seca. A porta da misericórdia de Deus está sempre diante de ti. Entre enquanto está aberta. Até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos agradecer de forma supina, soltando 3 fortes salvas de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto final. E assim convidamos a igreja para nos colocarmos em pé e entoarmos o hino Quando a Vida Terreal Findar.
dos céus. Santificado seja o seu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Aliança dos nossos corações. Aliança dos nossos corações. Ides em paz, filhos de Deus. Amém.